O bolsonarismo errou e perdeu. Quando nós lideramos, nós vencíamos. Havia mais união dentro da direita, havia um foco em pautas claras. Olha, impeachment da Dilma, apoio à Lava Jato e prisão do Lula. E hoje apoio meramente a pessoas. A manifestação que foi convocada, acho que 2 semanas atrás, que supostamente era para atacar a questão do Banco Master, do envolvimento dos ministros supremos, se transformou num palanque pro Flávio Bolsonaro. Bom, em relação ao Alexandre de Moraes, a gente sabe que o senhor sofre algumas críticas em relação a alguns posicionamentos, né? Em relação ao Alexandre de Moraes, seria alguns elogios em relação ao ministro. Depois de todos esses abusos, os últimos episódios, inclusive estando ele envolvido aí, possivelmente, né, com o escândalo do Banco Master e tudo mais. Qual que é o seu posicionamento, qual que é a sua opinião em relação ao Alexandre de Moraes? Eu fiz, assim, algumas piadas sobre Alexandre de Moraes na internet, especialmente na parte que envolvia a prisão do Roberto Jefferson. Agora, eu sou muito crítico a ele há muitos anos. O Alexandre de Moraes, ele foi um dos líderes da condução do PL 2630, a versão judicial dele no STF, e nós enfrentamos o PL 2630 na Câmara, que tinha apoio dele, pressão dele, inclusive, para que passasse. E depois, quando ele foi tentar passar e conseguiu, nós também fizemos frente a ele. Então, as críticas minhas a ele são sempre públicas. A primeira revista que a gente produziu, que é a revista Valete, que é a revista tocada pelo movimento, foi com ele na capa, falando dos superpoderes dele, da postura ditatorial dele. O que acontece hoje é, além disso tudo, que é uma postura dentro de um inquérito que ele teve, que ele extrapola as prerrogativas dele de ministro, o que a gente tá tendo é, de maneira bem sincera, é uma participação num escândalo de corrupção. E ele tem que ser afastado por isso. Alguém ficar fingindo hoje que ele não participou desse escândalo, aí a pessoa tá na ilusão. E essa ilusão nós não vamos coadunar. Renan, em relação ao MBL, né, a gente sabe que uma grande parcela da direita tem uma desconfiança em relação ao movimento pela postura adotada no governo Bolsonaro, seja por uma oposição ao governo Bolsonaro, a própria questão, né, de apoio a algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Eu vejo que vocês apelam muito ao público mais jovem, aí geração Z. Como é que você vai fazer, enquanto candidato, para tentar quebrar a resistência, né, do público mais conservador que vê o movimento com muita desconfiança? O que eu posso dizer para esse público que hoje é bolsonarista, vamos colocar assim, quando vocês estiveram conosco nas ruas entre 2015, 2016, 2017, 2018, ora pedindo impeachment da Dilma Rousseff, ora apoiando a Operação Lava Jato, você venceu. Nós, de fato, fizemos o impeachment da Dilma Rousseff. Quando eu marchei a pé para Brasília, que foi a verdadeira marcha, nós andamos mais de 1.000 quilômetros, foi para protocolar um pedido de impeachment contra a presidente. Esse pedido de impeachment depois foi apensado ao pedido da Janaína Pascoal, e esse impeachment passou. Nós fizemos pressão junto ao Congresso para derrotar o PT. Depois nós passamos a uma agenda fiscalista que envolvia, por exemplo, a PEC do teto. Nós atuamos nas ruas para apoiar a reforma trabalhista, não só a reforma trabalhista, o fim do imposto sindical, que desarmou, vamos dizer, uma grande ferramenta política que as esquerdas tinham. Atuamos nas ruas em apoio à Operação Lava Jato, contra o desmonte dela. Tivemos nas ruas uma semana antes do Lula botar para votar no STF o habeas corpus dele, para impedir uma virada de jogo que estava acontecendo lá. Ou seja, enquanto nós tivemos a confiança desse eleitor, todo mundo venceu. Há um problema. Quando o Bolsonaro se tornou a liderança única da direita, além dele perseguir membros dissidentes, e nosso movimento era o seguinte: a gente estava na rua falando para as pessoas, se você errou, não importa se você é de esquerda, de direita ou de centro, nós vamos criticar, nós vamos apontar o dedo. Não é um movimento de adesão espontânea. Aqui é o Bolsonaro, você tem que apoiar porque você é direita. Não acho que tem que ser assim. Se ele errou, eu vou apontar o dedo. Só que o bolsonarismo persegue todo mundo que age de maneira independente. E foram pra cima da gente. Foram várias vezes, a ponto de terem ido pra cima da minha família. Houve um processo absolutamente legal contra a minha pessoa, contra membros do movimento, contra pessoas que não tinham nada a ver com o movimento, que foram perseguidas e foram absolutamente todas inocentadas. Então nós fizemos oposição ali. O que eu quero dizer pra essas pessoas é, então eu acho que isso não funciona. E acho que as pessoas tinham que perceber que isso não tá funcionando. E nós montamos um partido, estamos agora conversando muito com a geração Z, porque as gerações mais novas não estão presas mais nesse tipo de aliança que fizeram com a família Bolsonaro. As gerações mais novas estão procurando um caminho novo. E a gente tá aqui oferecendo um caminho novo, que é um caminho de direita, mas não é bolsonarista.